Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus tremendo, Deus poderoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, um culto de ensino, amém. Aonde a palavra do Senhor, ela nos ensina que o último inimigo a ser enfrentado é a morte. O último inimigo a ser vencido, melhor dizendo, pastor, é a morte. Olá, basuri becantorevas, ramande komanagai. Que a igreja preste muita atenção, aleluia, o que o Senhor vai nos ensinar, porque é necessário, aleluia, a igreja entender, compreender, porque a dificuldade dos crentes, homens e mulheres de Deus, jovens, adultos, anciões, e eu vejo, pastor, nos dias de hoje, a dificuldade de aceitar a morte física, a dificuldade, aleluia, de aceitar por que Deus, aleluia, não fez, por que Deus não curou, por que Deus permitiu, de calabaçúria. Que nesse dia, meu irmão, minha irmã, você possa saber que o Filho de Deus passou nessa terra e ele teve que passar, aleluia, pelo último inimigo a ser vencido. Pastor, orebassuri becandarácia. Aqui nesta terra, meu irmão, minha irmã, se Cristo não voltar, saiba você que chora porque não aceita, porque perdeu a mãe, porque perdeu o pai, porque perdeu o irmão, porque perdeu a irmã, que não consegue se reerguer mais. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Você também vai ter que passar pela morte. Eu e você teremos que passar pela morte se Jesus não vier antes. E é necessário nós venhamos ter esse entendimento, porque parece, pastor, que as pessoas vêm para Jesus e acham que agora vão ser eternos. Acham que não vão passar pela morte física, pastor. Acha que agora, que em todas você vai sair ileso, vai voltar para casa. Mas muitos cristãos, servos fiéis ao Senhor, têm saído viajar, pastor, mas não têm voltado para casa no carro que saiu, mas têm voltado num carro funerário, de calabaçúria, porque sofreu um acidente no meio do caminho, seja na ida, seja na volta. Por quê? Porque encontrou com o último inimigo a ser vencido. É uma mensagem forte, meu irmão, mas aqui é Bíblia, aleluia. O Senhor, aleluia, quer trazer aquilo que você não aceita da Bíblia. O Senhor nos levantou para trazer a verdade que muitos crentes não querem aceitar. Se Jesus não voltar, meu irmão, aleluia, nós vamos a um dia, seja mais cedo ou mais tarde, alabassúria, calamantorevácia, pastor Rogério, aleluia, desde que Deus apontou para Davi e diz: eis aí o homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Este homem foi levantado por Deus e foi vencendo gigante, e foi vencendo adversário, entrava na guerra, aleluia, ele contemplava 1000 caindo ao lado dele e 10.000 à direita dele, porque o general da guerra estava com ele.
Mas chegou o dia do encontro com ela. Um dia, Alabassúria Calabai, Jesus, eu vou trazer Jesus, depois eu falo de Davi. Alabassúria, no grande dia do encontro com ela, Jesus olhou para os discípulos e disse: chegou o dia, está chegando a hora, a minha alma está angustiada até a morte. Labassuriande Comanai. Mas a Bíblia diz que ele, aleluia, sabendo quem ele era, aleluia, ele não perdeu o que ele veio fazer: ser servo do Deus Altíssimo, ser servo fiel do seu Pai. E ele foi obediente até encontrar com ela, pelo qual Deus o ressuscitou e o exaltou soberanamente, dando nome sobre todos os nomes. A Bíblia diz: se você morrer com Cristo, com Ele você ressuscitar. A Bíblia diz que Ele foi a primícia, pastores. Aí, aleluia, aquele período veio o anjo e consolava. Hoje nesse período o Espírito Santo está com você, te dando força, te consolando. Labassuribicantorevácia. Aleluia. Aí, meu irmão, minha irmã, aleluia, chegou o grande dia de Davi. Já tinha vencido guerras e mais guerras, gigantes, perseguições. Aí chegou o grande dia, Labassúria Calabai, o dia dele encontrar com ela. Aleluia. Mas ele tinha falado lá atrás, pastor, quando perdeu o filho: meu filho encontrou com ela. Rebassúria Calabai. Aleluia. Ele não volta mais para mim, porque era o último inimigo a ser vencido. Oh, aleluia. Criança, ainda em criança, pastor, tem criança que já enfrenta o último inimigo a ser vencido. Nossa vida não é aqui, meu irmão. Se buscamos Cristo só para esta vida, aleluia, somos os mais miseráveis. Aleluia. A nossa caminhada nessa terra é em Cristo. Labassúria Camanchorevácia. Porque a nossa morada não é aqui. Mas para você passar daqui para lá, você vai passar por ela, se Jesus não voltar. Ei, Calabassuriande Comanai. Você imagina Davi falando: Salomão, agora é contigo, meu filho, porque eu já estou indo, aleluia, de encontro àquele que não voltou mais para mim. Mas um dia lá atrás eu disse: eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer crente, custa o que custar. Eu vou cair, mas vou me levantar nele, porque um dia eu vou até ele. Orebassuri cantorevácia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Lamanchoreva camantore calamai. Remande cantore fassuriande comanai. E calabandaia cantore mandaga súbia. E bababandaia sé. Entenda, meu irmão. Quando estava, tudo começou, pastores, lá no Éden. Quando começou lá, a vida eterna estava ao levantar da mão e comer da árvore da vida, pastor. Mas, aleluia, tiraram a direção, mudou a direção, pastor. Ao invés, estava tudo perto, tudo junto, era no meio. Aleluia, a hora que chegou no meio, aleluia, ao invés de alcançar da árvore da vida, desejar a outra, que disse Deus: esta lhe trará a morte. Esta vai abrir uma porta, e quem vai entrar por ela não vai ser a vida, vai ser a morte. Olha o que diz Romanos capítulo de número 5. Pelo que por um homem entrou o pecado, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, pastor, a morte. Por isso que o salário do pecado é porque quando
o homem abriu a porta para que o pecado entrasse, o aguilhão entrou, abriu a porta para ele. Orebassuri calamanto, alabassuriande comanai. Mas a Bíblia vai dizer assim, olha que coisa tremenda, aleluia. Assim também, olha que coisa linda, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos debaixo dos céus vão ter que enfrentá-la, se Jesus não voltar. Todos. Você pode fugir, você pode tomar remédio, você tem que se cuidar mesmo, para que cada vez mais você viva, cada vez mais você tem que tomar esse cuidado, e Deus faz isso conosco, nos orienta que nós devemos nos proteger, nos cuidar, e evitar esse encontro. Olha que coisa tremenda. Eu quero ler porque é muito forte. Nós vamos aprender muito aqui, meu irmão. Orebassuriande comanagai. Atos dos Apóstolos, meu Deus. Ai, ai, do comanchorevácia. Ribacanchoremanagai. Olha que coisa, pastores. Alabassuriande comanai. Oh, aleluia. 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 Paulo reúne, pastores. Paulo chegou, vou fazer a igreja, o povo que andava com ele, a turma dele. Ele chegou um dia, pastor, reuniu todos e falou para eles, olha o que ele vai falar. Atos dos Apóstolos 20, 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Olha o que ele vai dizer. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. O Espírito Santo, pastor, avisava ele, ó, todas as cidades, você vai passar aqui tribulação. Mas agora, de alguma forma, ele já sabia que ele não era Deus levando ele a Jerusalém, mas era o homem, pastor, motivado pela chamada, que não temia, não retardaria o encontro com a morte. Ele não estava nem aí, pastores, se ele ia virar a esquina e deparar com a morte. Ele tinha um propósito no coração dele. Eu vou lá para Jerusalém, eu sei que eu não sou mais bem-vindo lá. Ele não era bem-vindo em Jerusalém, porque Jerusalém, a notícia chegava até ele, que lá havia uma acusação contra ele, que ele tinha, aleluia, pregado por onde ele passou contra Moisés e contra a lei de Deus, dizendo que a lei foi invalidada e que agora era graça, dizendo que ele não aceitou a lei e que ele era contra a lei e que ele havia se pervertido por onde ele passou os irmãos judeus, tirando eles debaixo da lei e colocando nessa tal graça. Oh, olha que vai acontecer. Atos dos Apóstolos 21. Paulo chega em Jerusalém. Aleluia. Oh, glória a Jesus.
Aleluia. Indo chegar em Jerusalém, indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Foi a Tiro, uma passagem, pararam ali. Quando chegou ali, olha o que a Bíblia vai dizer: e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito, olha, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Pelo Espírito, ele falou: não suba a Jerusalém. Ele estava decidido. Ele continuou, verso de número 10, olha o que vai acontecer. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Agabo, e vindo ter convosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e as mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém os varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Vai te entregar a condenação. O Espírito Santo falou: vai lá para Paulo e fala para ele, essa missão aí, ele vai encontrar com ela. Aí, pastor, vai chegar aquele versículo que você trouxe no monte. Paulo diz assim: o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. Rebassúria, calabai. E nós vamos entender o que Paulo estava dizendo. Aleluia, aleluia. Lucas, capítulo de número 16, verso de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu. A parábola do homem rico e do Lázaro. Olha o que vai acontecer. Nós sabemos essa parábola, eu não vou entrar nisso, porque o foco é você entender e compreender que um dia você vai encontrar com a morte. E aconteceu que o mendigo morreu. Era mendigo, pastores. Era leproso, pastores. Ele não venceu a lepra, não venceu a fome, mas lá em Romanos diz que nos separará. Que nos separará. Sabe que Romanos? Vou ler Romanos. É Romanos? É Romanos, né? Vamos lá então em Romanos. É Romanos, é? Se é Romanos, eu sou profeta. Aleluia. Oh glória. Meu Deus, é uma glória muito grande, meus irmãos. Orebassuri calabaia. Aleluia. Romanos 8, verso, aleluia, aleluia, de número 37. Mas em todas estas coisas, lepra, fome, somos mais do que vencedores. Tem muito crente derrotado porque não conseguiu pagar a conta, pastor, e diz: eu sou dizimista fiel e Deus não proveu. Tem muita gente derrotada porque ainda não alcançou a cura. Aleluia. Já perdeu para a enfermidade, já perdeu para o tranca-rua, o cuspir de miséria, já perdeu. Já é crente derrotado. Aí Paulo vai dizer, aleluia, por essas coisas. Lá estava Lázaro, não foi vencido pela lepra. Ele já travava essa guerra faz tempo. Aleluia. A necessidade, aleluia, ele já vencia ela diariamente. Calabai. Porque, aleluia, por todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabe o que ele disse? Aleluia. Isso não quer dizer que ele não me ama. Porque eu estou enfermo e não sou curado, não quer dizer que ele não me ama. Porque, aleluia, eu não sou beneficiado na minha necessidade, não quer dizer que ele não me ama. Aleluia, o Lázaro sabia, ele me ama, ele me ama, ele me ama. E eu quero que você saiba nesta noite,
não importa o que você está passando, eu vim aqui para te dizer, aleluia, em Cristo somos mais do que vencedores, e eu quero que você saiba, se você duvida, Jesus te ama. Só não deixa eu perder o foco. Cadê o microfone? Pega o microfone, fica aí. Aleluia. Toma aí que é mistério. Aleluia. Olha o que vai dizer: porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí voltamos em Lucas. Lázaro enfrentou uma barreira chamada, aleluia, a enfermidade, as chagas que ele levava no corpo. Aleluia. Lázaro enfrentava, aleluia, uma barreira na vida dele. Aleluia. Ele não tinha uma mesa farta, ele esperava que caísse uma migalha para que a fome do dia lhe fosse saciada. Mas nada disso separava ele do amor. E calabassuia. E aconteceu o quê? Passou a vida dele em guerra, pastores. E agora ele chega de frente com a morte, o último inimigo a ser vencido. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui que Paulo estava dizendo: o meu viver aqui é Cristo. Um dia Paulo falou assim: esse espinho dói. O mensageiro de Satanás vira e mexe, está me esbofeteando, isso dói. Aleluia. Aí um dia ele ouviu de Deus, porque por 3 vezes ele orou. Aí ele ouviu de Deus: ô profeta, eu já te mostrei o céu, eu já te mostrei o teu lugar. De calabaçúria, você está reclamando o quê? A minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele diz: agora daqui para frente eu me alegro na, aleluia, na perseguição, na injúria, na calúnia, na fofoca, porque isso me enfraquece, e quando me enfraquece o Senhor me fortalece. Aí eu não vou mais na minha força, mas eu então começo a caminhar na terra, não mais na minha força, mas na força do Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, anda nessa terra, mas não mais na sua força, mas na força do Senhor dos exércitos. Você lembra de Davi? Era um gigante que um exército inteiro estava com medo. Mas Davi estava nessa terra jovem, menino, mas dizendo: eu não ando na minha força. Aleluia. Você vem a mim com o que, ô gigante? Quais as suas armas? Eu vou falar a minha. Eu vou na força do Senhor dos exércitos. Aleluia. Meu Deus. Que quer caminhar que jeito, meu irmão? Caminha na força do Senhor dos exércitos. Olha que coisa. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha que diferença da informação. Morreu o mendigo. Aí a informação é essa: e os anjos o levou. Aí morreu o rico e foi sepultado. Meu Deus. E foi achado aonde? Sabe o que é isso? É cumprimento lá do Éden. Deus falou assim: olha, o homem veio do pó e para o pó voltar. Meu Deus. Meu Deus. Sabe o que Deus estava falando? O homem deu lugar ao pecado, gerou o pecado, abriu a porta, a morte entrou. Agora o homem, aleluia, ele veio do pó e ele vai voltar de novo para lá, porque a morte leva. Meu Deus. Foi sepultado porque veio do...
Mas daí a alma de Lázaro, o que foi feito com o corpo, não sei, mas eu sei para onde ele foi. A alma eu sei para onde foi. Aleluia, foi levado. Agora nós sabemos também para onde foi a alma do rico, que foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão, e viu a Lázaro. E eu não vou nem entrar nisso aqui, porque não é esse é o foco. Irmãos, entenda, eu quero que você entenda hoje, estando nós na terra, cristão ou não, bom ou ruim, todos, antes da volta de Jesus, um dia encontrarão com ela o último inimigo a ser vencido, o último inimigo a ser combatido e ser vencido. Aleluia. Como vencer? Aí que entra a falta de céu da igreja, a falta de reconhecer. Deixa eu falar, vou ser sincero, eu até preciso ser sincero, pastor. Pastor, quando eu era pequeno, era uma abominação um crente ir lá no dia de finado, lá onde foi enterrado o seu ente querido. Era coisa abominável dentro da igreja. Hoje, infelizmente, tem crente que até fora de dia de finado, não, eu tenho que visitar meu pai, não, eu tenho que visitar meu irmão. Crente fazendo isso nos dias de hoje. Sabe o que é isso? Você não acredita mais no céu. Você não sabe para onde foi o seu ente querido que morreu salvo, meu irmão. Eu vim aqui nesta noite dizer para você, se você não sabe, eu sei para onde foi meu pai. É por isso que meu pai, depois que foi enterrado, nós não sabemos que foi feito o corpo dele. Como aqui a Bíblia não quis saber para onde foi o corpo de Lázaro. Aleluia, só quis saber para onde foi a alma dele. É só a alma dele que ela fez questão de anunciar, porque era Jesus. Jesus falou, eu sou Deus de vivo, não de morto. Eu vou falar para onde foi Lázaro. Eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo, pelo próprio meu pai, me avisou para onde ele estava indo. O meu pai, nos últimos momentos de vida dele, eu já contei para a igreja. Quem sabe você que está ouvindo a live nunca ouviu e vai ouvir hoje. Nos últimos dias do meu pai nessa terra, o meu pai naquele dia ia encontrar com a morte de Calabaçúria. Aquele dia era o grande dia, na verdade que antecedia, porque foi às 6 da manhã, às 6 e pouco da manhã, que ele teve um encontro com ela. Mas antes, os últimos momentos que eu estive com ele, antes dele ser levado e isolado, entubado, feito todo aquele procedimento, que eu não tive mais acesso a ele, eu estive os últimos momentos com meu pai, conversando com ele, e meu pai de repente levantou bruscamente, e meu pai estava sem condição, sem força nenhuma, ele estava debilitado, e de repente meu pai, num impulso, se colocou sentado na maca, e eu pensei que ele estava apurado para ir no banheiro, e eu disse, pai, o senhor quer ir no banheiro? Ele olhou para mim e sorriu, de Calabaçúria, Calabá. Ele abriu um sorriso e começou a falar em mistério. Ei, Calabaçúria. E começou Labadaia, Cante, Orevácia. Já falar, a Bíblia diz que quando o crente que não gosta de falar em línguas, aleluia, que fica aí se segurando, não dá lugar, aleluia, a Bíblia diz que o falar em língua é você e Deus. Quando você está falando em língua, você não fala para homens, você fala para o próprio Deus. O meu pai se colocou sentado, olhou para mim, Alabassuriande Comanai. Antes de falar com Deus, ele falou comigo, filho. Falou, filho, eu estou atrasado para o culto. E começou e foi falando em língua, e foi enrijecendo o seu corpo, e caiu para trás, e o corpo dele foi gelando. E eu corri, chamei um enfermeiro que estava caminhando por ali. Ele correu, constatou que meu pai estava suando frio, e já chamou o médico, e já levaram meu pai. E eu só fiquei vendo meu pai de longe, por uma vidraça. E eles foi colocando todos aqueles procedimentos.
E dali falou: estamos transferindo seu pai para o HU, porque o caso dele é grave, piorou a situação, aleluia. E eu fui para lá, e 6h30, mais ou menos, eu não lembro agora, era 6 e pouco da manhã, foi o momento que ele encontrou com ela. Mas antes dele ter esse encontro, ele avisou para mim: eu estou indo para o culto. Que culto é esse? O culto que João viu. Eu via a nova Jerusalém que descia do céu adornada, ataviada, calabaçurianda e comanai. Quando eu cheguei, eu liguei para minha irmã, dei a notícia. Quando eu cheguei lá, e eu falei para minha irmã, falei: pega leve com a mãe, né? Mas a minha mãe já chegou e falou: pode falar, amor, o pai já foi, né? Aí minha irmã já contou, e já cheguei lá, já estava todo mundo sabendo. A minha irmã, a minha mãe, melhor dizendo, estava para fora ali na área de casa, na entrada ali. Quando eu abri o portão, eu me deparei já de frente com a minha mãe. E eu não sabia se a minha mãe sabia ainda, porque na minha cabeça ela não sabia ainda. E ela olhou para mim, fixou os olhos nos meus olhos e disse: Joel, agora é conosco, porque o pai já partiu. Tranquila, lembra disso, meu amor? Tranquila. A minha mãe ficou o tempo inteiro tranquila. Ela sabia, ele já foi na nossa frente. Nós ainda continuamos. Ele já enfrentou ela, já venceu ela. Ele já venceu o último inimigo a ser vencido. Labassuriande comanai. Aleluia. É por isso, meu irmão, tem parente, de repente vocês não entendem. Falar: nossa, abandonaram o túmulo dele lá. Não compraram o jazigo. Não levaram nenhuma flor. Ele não está lá, meu irmão. Eu sou crente. A minha família é crente. Nós não somos daqui. Alabassuriande comanai. Aleluia. Quando nós encontrarmos com a morte, aleluia, o que vai fazer do corpo eu não sei. Aleluia. É a alma que interessa. É para onde a alma vai. Entenda. Aleluia. Você pega a Bíblia Sagrada, meu irmão. Todas as guerras entre a vida e a morte, todas as guerras que os exércitos do Senhor, a igreja do Senhor enfrentou. Se você pegar a Bíblia, o Velho Testamento, você vai ver que era guerra mesmo. Era guerra real. Aí você acha que é igual filme, que só morre o que não presta? Não. Numa guerra real, meu irmão, morre bons, morre ruins, morre de um lado e morre do outro. Mas como numa guerra, se você não sabe como é uma guerra é assim: as pessoas vão tombando, porque enfrentam a morte, e vai tombando os corpos. Cada exército recolhe os seus mortos, vai recolhendo os seus que vão tombando. Aleluia. E é isso que acontece no mundo espiritual. Quando, aleluia, você tomba, quando você encontra com ela, se você pertencer ao céu, aleluia, os anjos vão estar ali já para pegar e levar. Se você pertencer ao inferno, pode ter certeza, aleluia, para lá que vão te levar. Eu quero dizer para você: aceite a Cristo se você não aceitou ainda. Meu Deus, aleluia. Porque não tem ninguém que não vai passar por isso. Para que quando você enfrentar ela, você saia vencedor. Labassurião de comanai. Para que você saia vencedor. Aleluia. Estavam preocupados com Paulo, a igreja preocupada. O Espírito Santo está falando que ele não deve ir a Jerusalém. Aleluia, ele não está ouvindo. Aí vem outro profeta e diz: olha, Paulo, vai ser desse jeito, Paulo. Vão pegar a sua cinta, vão amarrar os seus pulsos, vão amarrar suas pernas e vão te entregar a gentios, vão entregar ao inferno, a pessoas que servem as trevas. Alabassúria, calabai. E ele diz: eu estou pronto. Aleluia, eu estou pronto para ir. Eu estou pronto
pronto, labassúria, aleluia, o meu viver é Cristo, mas se eu morrer é lucro, eu vou descansar. Meu Deus, aleluia. Eu preciso ler uns versículos aqui, pastor. Olha o que Paulo está dizendo, aleluia, sobre a ressurreição e o poder que em nós opera. Alamastei kalai. Efésios 1:15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus. Aí em João 4 ele vai dizer: quem vence o mundo, né, a não ser aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que vence o mundo, né, qual que é a vitória? A fé em Cristo Jesus. E o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Pastor Joel, olha aqui. O que Paulo está pedindo em oração? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, pastor Joel, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos, aleluias, e qual a sobre excelente grandeza, pastor Joel, olha esse versículo aqui, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós. Que poder que é esse? Sobre nós, os que cremos. Que poder que é esse? Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Alamastei. Olha aqui a operação do poder, que opera em nós, e pondo-os à sua direita nos céus. Aonde que o poder levou Jesus? À direita de Deus nos céus. Acima do que, pastor? Acima de tudo aquilo que ele venceu. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, pastor Joel, espírito da morte, espírito tranca-rua, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, aleluia, a plenitude daqueles que cumprem tudo em nós. Que poder que é esse, pastor Joel? Ele é a cabeça sobre tudo e sobre a igreja. Que poder que é esse que opera em nós? Por isso que Paulo vai dizer, né, que o Senhor faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, pelo poder que em nós opera. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, levando ele, aleluia, a sentar à direita do Deus Pai. Olha que coisa tremenda que é essa. É tão tremendo, pastor. Quando Paulo foi alertado, queria encontrar com ela, e o Espírito Santo falou: Paulo, você tem certeza? Você quer mesmo? Já. Eu vou, porque eu viver é Cristo. Alabassúria, calabai. E eu morrer é lucro. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Quando eles estavam, aleluia, dentro do navio, a morte falou: a ele quer encontrar comigo, ele não tem medo de mim. Eu vou afundar este barco, eu vou matar todo mundo. Alabassúria, calabai. Mas o Senhor diz: ela não vai matar nada, ela não vai matar você, não vai matar ninguém, porque aquilo que você colocou no seu coração vai acontecer. Aí depois você encontra com ela. A missão que você se dispôs, sabendo que vai lhe custar a vida, por amor do reino, por esse entendimento que você não é daqui, por essa fé, Paulo, aleluia, a morte não vai impedir a missão que você determinou fazer para Deus. Orebassúria, calabai. A morte não vai te deter, aleluia, até que se cumpra a obra que Deus estabeleceu na sua vida, e que você, aleluia, voluntariamente, pastor, não foi Deus que mandou ele nessa missão, mas era o que ardia dentro dele.
babanda calassúria, e camanchorevácia. Ei, meu irmão, eu quero que você entenda e compreenda isso. É o último inimigo a ser vencido. Halabassúria calabai. Fala assim. Lebassúria calamantorevácia. Olha que coisa tremenda. Quando Paulo, aleluia, estava disposto a enfrentar a morte, o Senhor diz assim: olha, sede fiel, lá em Apocalipse, sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo estava dizendo, aleluia, eu não vou para me divertir, eu não estou aqui, aleluia, para ser servido, eu não estou aqui, aleluia, para receber elogio, aleluia, a própria igreja é contra mim, o sistema religioso é contra mim por causa da lei de Moisés, porque eu trago a graça, eu não vou em letra que mata, mas eu vou em demonstração de espírito e poder. A própria igreja é contra mim e vai me entregar na mão dos gentios, aleluia, não tem problema, aleluia, eu não estou lá para ser aplaudido, eu estou lá numa missão, eu estou lá, Bassuriande Comanai, para anunciar salvação, queira ou não. Mas olha o que diz Paulo, quando, aleluia, ele cumpre a missão. Aleluia, ele já estava na prisão, profeta. O que ele vai dizer, profeta? Fala para a igreja. Ele vai dizer assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, aleluia. E já a coroa. Meu Deus. E já a coroa da vida já está me aguardando, ela já está preparada, ela já está me aguardando. O viver é Cristo, aleluia. O morrer de um cristão é lucro, é tempo de descanso. Meu Deus. E eu quero que você entenda e compreenda isso. Só por quê? Porque nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Toda essa mensagem, meu irmão, é porque hoje o mundo está em guerra. E essa guerra entre a vida e a morte. Eu tenho entrado nos sites de notícia, aleluia, e não cessa de morrer pastor, não cessa de morrer pastora, não cessa de morrer evangelista, não cessa de morrer missionário, aleluia. Todo dia alguém está entrando, aleluia, no hospital, e muitos desses homens e mulheres de Deus, aleluia, estão enfrentando o último adversário, o último inimigo a ser vencido, a morte. O lebassuri becandará managai. Aleluia. Profeta aqui está querendo profetizar, mas aguenta um pouquinho, profeta. Aleluia. Ali é um mistério aqui, é um mistério. Não, sabe por quê, pastor Joel? Porque enquanto nós estamos pregando aqui, o Espírito Santo está desprendendo almas do luto. O luto, aleluias, não será uma realidade na sua vida. Oh glória, porque Jesus disse, aleluias, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, o luto, aleluias, o luto, ele não será uma realidade enquanto você está ouvindo essa palavra, enquanto você está sendo tomada por essa unção. O Espírito Santo está removendo o luto da tua alma. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o que é isso aqui que nós vamos ler aqui, Hebreus 12. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Olha aqui, ó. O luto era um embaraço, o sentimento de tristeza era um embaraço. Quando morre alguém, muitas pessoas ficam presas nesse embaraço do luto,
da tristeza, da solidão. Olha aqui, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira que é essa aqui que nos está proposta? A carreira de irmos para o céu, aleluias. Olha aqui, aí olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, qual que era o gozo? Qual que era a alegria de Jesus aqui na terra, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Por isso, quando eu li isso aqui, pastor João, o Espírito Santo me falou que ele estava removendo o luto de muitas almas, porque é esse mistério aqui, ó. O embaraço está aqui. Quando o sentimento de luto, de tristeza vem, é um embaraço. O que Jesus fez com o embaraço? Ele desprezava a afronta. Ele não se embaraçou na afronta, ele desprezava, aleluia, oh glória. É por isso, então ele desprezava a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, aleluia. Esse era o gozo, a alegria de Jesus na terra, pastor Joel. Porque ele estava numa carreira proposta, e qual que era o destino? Se assentar à destra do trono de Deus. E ele falou em Apocalipse: aquele que vencer, se assentará comigo. Pastor, é tão tremendo. Nós estávamos falando do Lázaro, né? Do Lázaro, morreu, os anjos legou ele, né? Jesus, os anjos voltou lá, sentou na pedra e ficou esperando. Falei, aquele que, aleluia, eles vão vir. Daqui a pouco chegaram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Alabassuribi Kandaramanaga. Mas daí eles ficaram, não, mas querendo pelo menos sepultar o corpo. Aí ele próprio veio e disse: mulher. E ela achou que era o jardineiro. Quando ela olhou, falou assim: ô moço, é onde levou o corpo dele? Aí ele disse: mulher. E ela olhou para ele e falou: Raboni, mestre, é o Senhor. Alabassuribicantoremanai. Aí ele já deu uma mensagem: vai lá falar para os meus irmãos que eu vou encontrar com eles, porque eu já venci o último adversário. O último inimigo a ser vencido eu já venci. Vai lá falar para eles que eu vou encontrar com eles, e que eu vou dizer para eles que todos os dias estarei com eles até a consumação dos séculos. Aleluia. Aí você imagina, olha a mensagem: eu já encontrei com o último inimigo a ser vencido. Aí aí voltou. Aí todo mundo espera, nossa, passou pela morte. Passou pela morte. Aí a pessoa, pastor, sofre porque vê o corpo dilacerado. Porque imagina um acidente. Você imagina um acidente fatal, assim, terrível, de avião, por exemplo, que você não consegue nem reconhecer, a não ser por DNA. Essa imagem que as pessoas ficam presas. Aí Jesus falou assim, ó, eu passei, Jesus vem e falou assim, ó, quando aqueles que é do céu passa, aí Jesus veio e falou assim, vou falar para vocês o que me aconteceu dessa última batalha. Aí Jesus disse assim, ó, todo poder é me dado, de calabassuria calabai. Todo poder é me dado, rebassúria calabai, mas não saiu ferido, alabassuriande comanai, aleluia. O Senhor estava dizendo, quando você encontrar com ela, crente, aleluia, você vai sair mais do que vitorioso, muito mais. A maior vitória do crente não é vencer, aleluia, uma paralisia, uma depressão, aleluia. A maior vitória do crente é vencer a morte. Nós já temos terminado. Aguenta aí, irmão. É muito importante esse ensino. Meu Deus. Lá em Gênesis, capítulo 50, há uma revelação muito forte do Evangelho e do propósito do Evangelho. Mas para entender o que está escrito aqui, vamos no que Jesus disse.
Jesus vai dizer assim, aleluia, eu venci o mundo. O pastor Rogério, quando trouxe ali para mim esse versículo, o Senhor me levou lá em Gênesis. Mas ele vai dizer assim, ó, não turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, e ele vai falar a respeito da salvação. Mas vamos para aqui. Eita glória. Gênesis capítulo 50, verso 24 diz assim: e disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Eu morro, eu vou para o meu Pai, mas Ele enviaria quem? Outro, porque Deus visitaria. Calabácia. Aí, quando pegamos Lucas, ele encontra 2 discípulos de luto. Peraí, é tão tremenda essa revelação, porque José também é uma pré-figura de Cristo. Oh, aleluia. É como se ele estivesse dizendo, eu já estou diante da morte, mas vocês precisam continuar, e Deus vai visitar. E qual é a missão do Evangelho? Nós pregamos a palavra, mas nós sabemos que um dia nós vamos enfrentar a morte. Mas nós continua dizendo o quê? Que certamente Deus visitará, Ele vai voltar. Então para alguns vai experimentar a morte, mas para outros o arrebatamento vai acontecer. Oh, aleluia. Mas só que Jesus encontrou 2 pessoas de luto, dentro do que o Senhor está falando. Jesus encontrou 2 discípulos indo no caminho de Emaús de luto. E o que eles falaram para Jesus foi, não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? Vamos ler, é muito forte. Olha o que eles vão dizer. Aleluia, verso de número... Mataram o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras. Olha o que ele vai dizer. Ele lhes perguntou quais, e eles disseram, aqui diz a respeito Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Esperávamos que fosse ele. Eles estavam presos a isso, a essa cena. E Jesus aparece para falar para eles tudo o que se encontra dele nas Escrituras. Ou seja, para lembrar que ele venceu a morte. Oh, aleluia. Mas que eles trilhariam o mesmo caminho. Mas quando você vai ver ele falar com os discípulos, ele vai falar assim para os discípulos e vai falar a respeito da morte que eles também encontrariam. Eles encontrariam com ela. E quando Jesus está sendo levado às alturas, todos os discípulos ficam olhando para cima. E os anjos, eles voltam, vêm para eles, tocam neles e diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que viste subir, da mesma maneira ele vai descer. Aleluia. Que coisa tremenda. Irmão, é tão tremendo que nós estamos trazendo. Moisés, pastor, Moisés, quando Moisés saiu lá do Egito com o povo, Moisés, o plano de Moisés era encontrar com a morte só depois que ele estava morando lá na terra prometida, porque ele saiu com aquela promessa também. Mas ele encontrou com a morte um pouquinho antes de pisar nela. Aí muitos falam, mas que coisa, né? Ele não entrou. Aí no monte da transfiguração, ele vem com Elias. Ué, mas a morte não te venceu? Não, até pelo meu corpo houve batalha entre o anjo do céu e o inferno. Aleluia. O que foi que aconteceu? O anjo Miguel deu um brado e falou: que o Senhor te repreenda, Satanás. Oh! Tremendo. É tão tremendo essa passagem do povo de Israel indo para a terra prometida, porque é uma prefigura do que acontece
nos dias de hoje, desde o início dos tempos. É uma pré-figura. Amém. Mas eu quero que você entenda, irmão, porque o que Deus quer falar com você, meu irmão, como o pastor Rogério já teve a revelação, o Senhor quer te libertar desse pensamento que não é de Deus, dessa mente carnal. O Senhor quer que você tenha uma vida espiritual, porque não há condenação, meu irmão, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você vive uma vida inclinada para a carne, meu irmão, como você vai lidar com essa situação de perca? Irmãos, o que tem de gente, eu estou falando porque Deus é Deus na minha vida. Como a igreja está sendo enfraquecida, pastor. Com cada perca dessa, meu Deus, morre um pastor, desaba a igreja. Morreu a pastora fulano e tal, desaba a igreja. A igreja vai deixando o luto tomar conta. Deixa eu te dizer, meu irmão, você não acredita? Eu quero que você ouça, preste atenção, coloca ali a Anastácia. Eu quero falar de uma serva de Deus, de uma guerreira do Senhor. Nós vamos tentar focar a imagem aqui, para que você em casa veja. Eu sei que você já viu esse vídeo, mas neste momento ele vai entrar na ministração. Quem não sabe dessa serva do Senhor, essa, por ser conhecida hoje, ela foi o maior choque que sofreu a igreja. O maior baque que sofreu a igreja, quando essa guerreira encontrou-se com a morte, estando no hospital entubada, com a igreja orando, com igreja, o Brasil inteiro orando, pela volta dela. Mas ela foi encontrar com a morte, foi vencer a morte. Ela estava com o último inimigo na frente dela. Os outros inimigos ela já tinha passado. Era o último inimigo a ser vencido. Aquela batalha era só dela. É o Covid. A família não podia estar lá junto. Ela estava entubada, pastor. Agora, ela estava de frente com o último adversário a ser vencido. Olha aí. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás se levar, vais em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Mas e se for impossível, clamarás a mim.
difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando a saúde tá bem. Eu quero ver tua fé quando a doença aparecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Mas se chorares, se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Mas e se for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que eu sou teu Pai. Não te esquecerás, Senhor, eu confio em ti, eu confio. Oh, Senhor, Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Oh, oh, oh. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Eu confiarei. Pai, eu tá doente. Confiarei. Pai, eu confiarei. O médico tá dizendo que não. Eu confiarei. Eu confiarei. Pai, eu confiarei. Não preciso ver, eu preciso crer. Pai, eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. Onde quer que eu vá, no que tiver que passar, confiarei. Aleluia. Aleluia. Irmãos, entenda, compreenda, aprenda com a palavra. Eu estou pregando a palavra de Deus. É a palavra que é rejeitada pelo sistema religioso. Eu quero ler para você entender o que eu estou dizendo. Essa serva do Senhor, ela pegou o Covid. E até onde eu sei, pastor, ela não pegou no bar, ela não pegou numa festa familiar, ela não pegou viajando para algum lugar. Aonde eu sei que ela pegou o dia que ela estava gravando uma live, porque essa mulher não parava. Eu vi o testemunho dos que andavam com ela. Essa mulher não parou por causa do Covid. Ela era uma pessoa que devia se cuidar, porque ela era de risco. Essa mulher carregava muitas enfermidades. Essa mulher vencia essas enfermidades diariamente. Ela vencia as dores. As dores que essa mulher sentia, produzia essa unção, essa ministração
Alabassúria, calabai. Aleluia. Ela era mais do que vencedora. Diante de tudo que ela passava, a fé dela, aleluia, não tinha nenhum abatimento. Aleluia, essa mulher, por isso que ela impactava. Por isso que na onde ela ia, aleluia, as pessoas não tinham como não chorar. Porque, aleluia, as pessoas olhavam para ela, via o testemunho dela, via, aleluia, que ela passava, o que ela sente, o como ela vivia. Ela não parou por causa do Covid. Ela continuava, aleluia, fazendo live, continuava na obra fervorosamente, até onde eu sei. E aí, nessa guerra, todos nós trabalhamos. Quem é que está ficando dentro de casa, escondido ali, dentro de uma bolha de oxigênio, para que o vírus, porque o vírus ele vem pelo ar. Você pega ele que você não sabe nem de onde você pegou direito. É um negócio assim, fora do comum. Aí eu falo para você, está morrendo todo dia, servo de Deus, pastores, pastoras. Essa mulher aí, ela não teve meia dúzia de gente orando por ela não. Ela teve igrejas e igrejas orando por ela. Homens e mulheres de Deus consagrados ao Senhor. Ela entrou, foi entubada e não saiu. Fizeram campanhas para que ela saísse, ela não saiu. E muitos crentes, quando vê um vídeo desse, pastor, pegar esse vídeo para assistir, chora. Mas não chora pela unção, pelo poder que está emanando ali. Chora porque lembra que ela morreu. Você precisa se converter em nome de Jesus. O seu choro tem que ser o mesmo quando ela estava viva e você assistir esse vídeo. Porque eu posso passar, pastor, a vida inteira, todas as vezes que eu assisto esse vídeo, não tem como eu não sentir a graça, não tem como eu não sentir a virtude, a unção que emana na minha vida através desse vídeo. E eu quero ler um texto e volto a falar dela, que já venceu o último adversário, o último inimigo passou a ser vencido, ela já venceu. Aleluia. Olha que coisa. Os crentes de hoje, pastor, fica quase a sair da igreja porque não consegue ser curado. Porque Deus não cura. Por que o milagre acontece na vida de um, não acontece na vida do outro? Irmão, vamos entender. Quem era Eliseu? Usado por Deus, a unção do homem era tão grande que até ressuscitar o filho da sunamita, Deus usou ele para trazer um menino que havia falecido. Olha que coisa. Agora vamos lá em 2 Reis, nós já estamos finalizando a live. 2 Reis, capítulo de número 13, verso de número 14. Mas eu duvido, meu irmão, você que está assistindo isso aí, se você não sabe que Deus está falando com você. Se Deus não está mandando você, acredita no livro da Bíblia, acredita nesse livro, aleluia, acredita na palavra de Deus, de calabaçúria, aleluia. Deus me deu a Bíblia para pregar, é muito livro, pastor, para mim subir no altar e ficar falando de coisa que não é dela, que não tem nada a ver com a Bíblia. De calaçúria, calabai. Olha o que vai dizer 2 Reis, capítulo de número 13, verso de número 14. E Eliseu, grande profeta, estava doente, pastor, da sua doença de que morreu. Pensa um homem de Deus, pastor. Aí sabe qual o caminho que a morte chegou até nele? Uma doença. O encontro dele com a morte veio por causa de uma doença.
e ele enfrentou o último inimigo a ser vencido. Mas esse homem em terra, pastor, a vida dele foi servir a Deus. A unção que ele carregava era uma unção sobrenatural. Deus poderia curar ele? Poderia. Mas ele morreu. E vamos, verso de número 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram, o corpo. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando. Eles iam enterrar um homem que tinha morrido. Eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. No desespero, pastor, pegaram aquele homem e lançaram no sepulcro. Estava Eliseu. Aleluia, que coisa tremenda. E lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. O que tem esse vídeo? O que tem esse texto com esse vídeo, pastor? É algo muito forte. Eliseu não estava mais ali. Era o que sobrou de Eliseu. O que restou de lembrança dele eram os ossos. Estava lá. Mas a unção que aquele homem carregava permaneceu. E quando o morto bateu lá, aleluia, o morto bateu e falou: o que eu estou fazendo aqui? Levantou, aleluia. E eu tenho certeza, pastor, quando ele olhou que ele viu o povo correndo, porque eles viu a tropa inimigo, o homem falou: espera eu. Espera eu, estou voltando para casa. O que tem esse texto com esse vídeo que você acabou de ver da Fabiana? Essa mulher já venceu, mas a obra de Deus na vida dela não parou, porque ela já passou pelo último adversário. Esse vídeo está no YouTube. Ainda que tirem do YouTube, alguém vai postar de novo, porque, aleluia, em muitas e muitos, aleluia, computadores por aí, está salvo lá. Aleluia, o inferno pode tirar esse vídeo, para que, aleluia, mais ninguém seja alcançado pela unção, aleluia, dessa adoração. Mas alguém vai postar de novo, porque a Labassúria Calabai, ela já combateu o bom combate, já acabou a carreira como Eliseu, aleluia. Uma enfermidade levou Eliseu, uma enfermidade levou Anastácia teu encontro com a morte, mas a unção ainda continua fazendo milagre. A unção, aleluia, desta mulher, através dos vídeos que está aí, ainda continua, aleluia, o Senhor curando alma, o Senhor fortalecendo crente, o Senhor convertendo pessoas. Crente, acredita?